Então, aqui está uma breve... Deixa eu mudar o cursor para o computador a laser. Um breve resumo do cronograma, né, do conteúdo que a gente vai desenvolver durante o semestre inteiro. Lembrando que a P1 vai até esse 3.1, que é o problema de transporte, transbordo e designação. Lógico, eu omiti muita coisa que é redundante, muita coisa que não é importante, fui omitido. Então, a gente vai começar hoje a introdução do estudo de pesquisa operacional, um contexto histórico bem rapidinho, mas muito rápido mesmo, alguma coisa que é importante a gente estudar, para que ela funciona. Basicamente, só falar que ela auxilia na tomada de decisão, certo? Para a gente deixar de tomar decisões baseadas no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Vai partir para ciência da decisão. Então, a gente vai estudar técnicas matemáticas e estatísticas para o auxílio da tomada de decisão. Basicamente, é isso que significa pesquisa operacional. Técnicas matemáticas e estatísticas para auxílio da tomada de decisão. O resumo é isso. Beleza? Daí passar por programação linear, coisas que eu já falei, programa de transporte, suas variantes, otimização em redes, programação por metas, decisão em condições de incerteza. Então, em tese, até o 5 aqui, tudo determinístico. A única parte probabilística que envolve é o 6 mesmo, que é a decisão em condições de incerteza. Ok? Então, as origens da PO, para começar, como falei, um breve histórico aqui, ela basicamente, lógico que ela já era estudada antes dessa época, só que ela não tinha esse nome, não recebia esse nome de pesquisa operacional. Então, ela foi formalizada como ciência por volta, né, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, que eles tinham, em tese, eles tinham problemas de, basicamente, distribuição de recursos durante a guerra, né? Eles têm que distribuir alimentos para os soldados, distribuir armamento, alocar os batalhões, tudo mais. Então, eles começaram a desenvolver, não, mas aplicar as técnicas matemáticas para resolver esses tipos de problema. Então, ela foi formalizada que a partir da Segunda Guerra Mundial, ela passou a ser estudada como ciência, formalizada como ciência, certo? Eu tinha um professor de história que ele sempre falava que durante as guerras a tecnologia evolui muito rápido. Realmente, né? Um problema, certo, seria em tempos de paz a tecnologia evolui rapidamente. Acontece, é um efeito colateral aí, né, desses eventos. Então, basicamente, ela começou a ser estudada mais fortemente durante a Segunda Guerra Mundial, e a partir daí ela foi formalizada como ciência, certo? Que começou sendo resolvido esses problemas militares, e depois vocês viram que, dá para encaixar em tal área, da economia, da administração, da matemática, por aí vai, da engenharia. Uma engenharia que estuda muito pesquisa operacional, na verdade, o cerne da engenharia é a engenharia de produção. Então, é basicamente em cima da pesquisa operacional, a engenharia de produção. Então, até um curso inteiro, né, foi desenvolvido em cima dessa ideia da pesquisa operacional. Então, como eu falei, né, depois que eles viram que essas técnicas desenvolvidas para o meio militar também era possível de ser utilizada no meio acadêmico, eles começaram a transformar, né, a aplicação do meio militar para o meio acadêmico e para o meio técnico em si, né, e o transformaram em um ramo da ciência administrativa, porque realmente é isso, ele auxilia na tomada de decisão, ou seja, numa área administrativa. Então, basicamente, vou falar, não vou ficar lendo aqui os slides, vou falar a grosso modo. Então, como eu disse, a pesquisa operacional, basicamente, ela auxilia na tomada de decisão. Então, são ferramentas matemáticas e estatísticas que, em tese, a gente tem os nossos problemas reais de cada área de ciência, e elas resolvem os nossos problemas e nos indicam a direção a ser tomada, da decisão a ser tomada. É melhor você ir por esse caminho ou por esse, certo? Se você for por esse caminho, você tem um certo retorno. Se você for por um caminho alternativo, tem um retorno talvez melhor ou pior. Basicamente é isso, nivelar quais são os caminhos a serem tomados e qual é o melhor de todos nas devidas proporções.
Então, ela tem uma característica multidisciplinar, ou seja, ela não é só aplicado para matemática ou só para engenharia. Pode ser aplicado para matemática, engenharia, economia, administração, ciências contábeis, negócios internacionais. Então, é multidisciplinar. Não qualquer, mas uma gama muito ampla de cursos ou de áreas podem se utilizar da pesquisa operacional. Ela é uma técnica de interdisciplinaridade, a gente pode auxiliar, né, ou melhor, utilizar, unir várias disciplinas ao mesmo tempo para resolver os problemas, ou resolver o problema de várias disciplinas ao mesmo tempo, certo? E a ideia central, né, o que ela faz? Ela determina a melhor utilização dos recursos. Vocês vão ver muita palavra de otimização, otimizar algo, maximizar um lucro, minimizar um custo, minimizar um caminho, maximizar um fluxo. Então, questão de otimização mesmo. Essa também é uma das ideias centrais. Né? A pesquisa operacional visa a otimização de processos. Essa é a ideia, otimizar processos. Às vezes, pegar o melhor possível, né? Não descobrindo, é impossível achar um melhor do que aquilo. Às vezes, pegando o melhor viável. Não é o melhor possível, como eu falei, por exemplo, no exemplo das cadeiras de mesa. O ideal seria produzir 3,7 cadeiras para vender, mas não é possível. Tem que pensar, ou vou fazer 3 cadeiras para vender, ou 4. Então, perto do possível, qual é o melhor, certo? Às vezes a gente não consegue achar o ótimo absoluto. Então, como eu falei, a gente vai utilizar para condução e coordenação de operações, e ela possui um amplo aspecto. No começo era limitado ao governo, que era a parte militar, né? Depois viram que foi possível aplicar na indústria, e ela é muito utilizada na indústria, por isso que tem uma engenharia baseada nela, engenharia de produção, não é só em cima da pesquisa operacional, mas é a coluna da engenharia de produção é a pesquisa operacional. Tanto é que elas têm 2 matérias de pesquisa operacional com nome, 1 e 2, mais várias outras que são complementares a essas 2. E aplicação em empresas, comerciais, serviço, por aí vai. A aplicação dela não é ilimitada, mas é muito ampla. Então, ela basicamente, por ser uma técnica matemática, né, de desenvolvimento matemático, ela é sistêmica, ela tem o formato de aplicação, certo? Sempre busca o ótimo para aquele problema, o ótimo possível para aquele problema. Às vezes o ótimo, como eu falei, o ótimo matemático não é o ótimo verdadeiro, não é o ótimo real. Então, ele sempre vai tentar buscar a solução ótima e o cientista que está aplicando, ele vai ter que pesar. Essa solução ótima matemática é uma solução ótima viável? Sim ou não? Não é, então tem que partir para uma próxima, certo? Que o que eu falei, né? É uma multidisciplinar, né? Então ela consegue conciliar várias ciências ao mesmo tempo. Então, por que estudar isso? Como eu falei, para auxiliar na tomada de decisão. Então, a gente tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, se eu estou numa estrada, qual é o melhor caminho a tomar? Não sei. Então, liga o GPS. Basicamente, o GPS é resolver um problema de caminho mínimo. Você está no ponto A, que o GPS está te mostrando, né? O sinal do GPS te mostrando, e você quer chegar no ponto B. O GPS vai traçar o menor trajeto, ou por tempo, ou por distância. Alguns podem até ter essa opção, que eu quero o menor tempo. Posso andar mais, que geralmente quando eles mandam por rodovias, né, você anda mais, porém é muito mais rápido, devido ao fluxo ser mais rápido, mais dinâmico nas rodovias do que você ir pelo meio da cidade, que você tem que ficar parando em sinaleiro, lombada, isso e aquilo. Okay? Então, se eu estou numa estrada, qual o caminho a tomar? Qual o melhor caminho a tomar? Para sair do ponto A e chegar no ponto B. Uma bolsa de valores, por exemplo, mostrando, né, a versatilidade da pesquisa profissional. Bolsa de valores, em qual companhia investir? Qual é a companhia que está tendo maior crescimento? Ou, sei lá, está no momento de queda, está tendo a maior queda para ter o menor custo, né, de compra e para poder, posteriormente, em tese, voltar ao patamar original, ter um lucro. Na indústria, em qual ordem produzir? Tem que produzir quantas cadeiras, quantas mesas, e qual ordem, o que eu preciso produzir primeiro para maximizar meu lucro ou minimizar meus custos, para otimizar algum objetivo meu. Em trabalho em grupo, aquilo que eu falei da alocação de tarefas, né? Alocação de pessoas para tarefas. Tenho 5 pessoas no meu grupo e 5 tarefas. Quem vai fazer o quê?
quem se tem o melhor desempenho na apresentação oral, quem tem o melhor desempenho em escrita, quem tem o melhor desempenho em pesquisa. Então, também uma forma de auxiliar a tomada dessa decisão. E, por último, eu tentei colocar um de cada tipo. Alguns ficam meio complicados de colocar, mas eu tentei colocar um de cada tipo aqui. O último, companhia de distribuição, por exemplo. Como eu tenho que montar minha rede elétrica, de gás, de água, para poder atender os meus clientes. Quanto eu tenho que ter na minha fonte lá para poder chegar o meu, por exemplo, minha água, meu gás, quanto eu tenho que liberar na fonte para chegar em todas as residências na demanda que cada residência tem. Beleza? Então, alguns exemplos para demonstrar que é a estudo matemático. Vamos calcular aqui esse problema de PL, programação linear. Não, tem as aplicações, e as aplicações, o leque de aplicações é muito amplo. Então, as fases de estudo da pesquisa operacional, mas basicamente, lógico, aqui tem algumas ideias que são mais voltadas para a pesquisa operacional, mas quando todo o processo de modelagem matemática de um problema real passa por essas 5 fases. Então, primeira coisa, definir o problema. Você tem o teu problema real lá, só que às vezes ele não é muito bem formulado. Então, você tem que tentar formular ele de forma que você possa transmitir ele para o meio matemático. Então, definição do problema. O que você quer fazer? Você quer minimizar um custo, maximizar um lucro, minimizar uma distância, atender uma demanda mínima? Qual é o seu problema, certo? Construção do modelo. Então, para esse tipo de problema, será que existe um modelo pronto já? Que eu já só preciso transportar ele ou transferir ele para o meio matemático, ou vou ter que criar um modelo novo, certo? Se não tem, vou ter que criar um modelo novo? Será que eu não posso adaptar um modelo existente? Terceiro passo, solução do modelo. Já que eu tenho meu modelo pronto, como que eu vou solucionar ele? Tem solução pronta, tem que criar uma solução, tem que desenvolver uma técnica de solução também, certo? Tendo a solução, eu tenho que validar o meu problema. Será que essa solução é viável? Essa solução faz sentido matematicamente? Não faz. Então quer dizer que o modelo aqui em cima não é o modelo ideal, não é o modelo certo para esse problema. Faz sentido a solução, beleza. Fez sentido matemático primeiro, né, a solução, aí eu vou para a implementação da solução. Aí eu volto da solução matemática para o mundo real. Produzir 3,7 cadeiras. Faz sentido matematicamente? Faz. Faz sentido fisicamente? Eu vou poder vender? Não vai fazer sentido. Então, eu tenho que analisar a implementação da minha solução. Então, daqui para cá, sair do mundo real para o mundo matemático, desenvolve tudo no mundo matemático e volta para o mundo real. Então, aqui tem essa análise. Todos os passos têm uma análise. Análise de criar o modelo, análise de solucionar o modelo, ver se aquela solução é possível. Não, essa solução não serve para esse modelo. Volta lá, pega uma segunda solução. Ou uma segunda técnica de solução. Valida a solução matematicamente e depois implementa para ver se faz sentido na vida real aquela solução. Se não faz sentido, você joga fora ela, volta, em geral, para a solução do modelo. Validação e implementação. Certo? Então, são 5, em tese, na matemática, quando a gente está resolvendo problemas reais, são esses 5 passos que a gente adapta para um modelo matemático, ou melhor, para a construção do modelo matemático. Então, dentro da definição do problema, o que a gente tem que identificar? A gente tem que conseguir descrever os objetivos. Então, a gente tem que ter um objetivo. Não adianta você ter um problema lá e você não ter nenhum objetivo. Eu não sei se eu quero maximizar lucros, se eu quero minimizar o custo, ou se eu quero produzir X unidades, se eu não quero produzir X unidades, eu quero produzir isso nessa sequência. Se você não tem um objetivo fixo, fica muito vago ou muito amplo o teu modelo. Você pode ter qualquer tipo de modelo, na verdade. Certo? Então, primeira coisa é definir os objetivos. Não vou dizer que é rígido essa sequência, mas a gente precisa definir os objetivos do estudo, o que a gente quer solucionar. Segundo, ou depois, né, identificar as alternativas existentes. Então, o meu objetivo é maximizar o lucro, mas para maximizar o lucro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir cadeiras e mesas. Então essas são as minhas alternativas. Eu vou ter que trabalhar em cima do número de cadeiras e de mesas produzidas para vender posteriormente, né, para maximizar meu lucro. Ou até mesmo, eu quero produzir as mesmas coisas, que eu quero diminuir o gasto de recursos, para também maximizar meu lucro. Diminuir meus custos, eu maximizo meu lucro, certo? Então, tem que
ter as minhas alternativas em mãos, saber definir o que é uma alternativa que vai manipular, né, o meu modelo. E, por último, reconhecer as limitações. Ou seja, eu não posso sair produzindo um monte de cadeira e mesa se eu não tenho recurso suficiente. Eu sou limitado a, basicamente, duas coisas, né? Recursos, matéria-prima em geral, ou recursos, por exemplo, energia, que eu vou ter que gastar na minha fábrica, tempo, e também posso pensar em tempo, em horas de trabalho também, né? Colaboradores. Tem uma limitação, não tem infinitos colaboradores. Ou eu não posso botar eles para trabalhar em 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não posso, tem uma limitação. Devido às regulações, por exemplo, depende do setor, posso trabalhar 40 horas por semana. Alguns outros setores, 44. Posso trabalhar de segunda a sexta. Então, são restrições, são limitações. Então, aqui dentro a gente tira três características importantes, que são os objetivos, as decisões, que a gente vai receber o nome, né, de variável de decisão, né, e as limitações, ou, no nome que a gente vai utilizar, restrições do problema. São três coisas. O objetivo, que vai assumir o nome de função objetivo, que é o que a gente vai querer aumentar ou diminuir, a decisão, né, a escolha de decisões, ou seja, das variáveis de decisão, e as restrições do modelo, que limita o modelo, que não deixa o modelo explodir para resultados, por exemplo, mais infinito ou zero, mais infinito, menos infinito ou zero. Certo? Então, são os três elementos principais de um problema, principalmente dentro da pesquisa operacional. Os objetivos, as decisões e as restrições. Então, aqui, na hora de construção do modelo, como eu falei, às vezes alguns problemas, eles têm modelos prontos. Então, voltando, para em geral, para cada tipo de problema, lógico, existem infinitos problemas, tipos de problema, então não existem infinitos modelos, mas muitos problemas reais já existe um modelo matemático criado. Então, o que a gente tem que sempre escolher um modelo matemático que represente da melhor forma possível aquele problema real. Então, é uma escolha ou uma construção de modelo. Se a gente for criar um modelo novo, a gente tem que criar um modelo que tente o máximo representar matematicamente aquela condição real. Então, o que pode acontecer, né? Uma consequência, problemas reais muito complexos, em geral, geram problemas matemáticos, modelos matemáticos, melhor dizendo, mais complexos. Problemas reais simples, em geral, geram modelos matemáticos simples, certo? Mas a alternância não é impossível. Pode acontecer que um modelo muito complexo seja resumido num problema, um modelo matemático simples. E vice-versa, um modelo muito simples acabe gerando um problema matemático muito complexo. Então, a solução, além de gerar um modelo, a gente tem que também identificar qual é o método de solução para aquele modelo. Em geral, quando os modelos já são prontos, eles já têm a solução pronta também. Então, você já sabe, tem esse modelo matemático, daqui para cá, para a solução, já tem o processo feito. É só implementar. Mas alguns não tem. A gente tem que criar uma solução, certo? E a gente sempre, aqui está também uma palavra-chave, a gente sempre vai buscar o ótimo para aquele problema, certo? Nem sempre o ótimo vai ser o ótimo mesmo, né? Vai ser o melhor possível, mas às vezes pode ser o menos pior. O ótimo não pode acabar sendo o menos pior. Mas a nossa ideia é sempre buscar o ótimo, utilizando as ferramentas de pesquisa operacional. A validação do problema, como eu já havia falado, não adianta nada, do modelo, por exemplo, não adianta nada você ter um modelo pronto já, do teu problema real, porém, aquele modelo, quando você resolve, ele só dá resultados impossíveis, ou impossível matematicamente, ou impossível para transformar na realidade. Então, você tem que conseguir validar o teu modelo, verificar se aquele modelo ele atende ao comportamento do problema, gera uma solução matemática possível para o problema e que essa solução matemática seja implementável, seja possível de transferir ela do papel para o mundo real. Novamente, não adianta nada eu tenho um modelo de produção de cadeiras e mesas, resolvo ele matematicamente perfeito, acho o ponto onde o lucro vai ser máximo, não tem como ser maior. Porém, a solução matemática 3,7. Fisicamente, não é possível.
Então, esse modelo é bom? É um modelo bom. Gerou ótimo? Gerou ótimo. A solução faz sentido matemático? Faz, mas não faz sentido a sua implementação, certo? Então, a gente precisa validar o modelo conforme alguns modelos são descartáveis, descartados somente já no momento que você calcula a solução matemática. Ah, chega o modelo lá, gerou que eu preciso produzir menos 3 cadeiras. Não faz sentido nenhum, matematicamente falando, não faz sentido. Então, eu descarto esse modelo e troco por um outro, certo? A implementação de solução, como eu falei, é poder pegar aquele número, aquele valor, resultado matemático e transformar na realidade. Em tese, isso vai acontecer. A gente vai pegar o problema real, transformar em um modelo matemático, resolver esse modelo matemático, gerar um número de resposta, ou um conjunto de números de resposta, e a nossa última função é implementar essa solução. É viável fisicamente? É. Ótimo. Parou por aí. Não é? Vamos procurar outro modelo ou um outro método de solução para poder identificar qual é a solução ótima daquele problema. Então aqui tem o nosso, tá meio ofuscado, porque eu acabei jogando para trás, mas está aqui qual é o desenvolvimento. Então a gente tem um problema real, inicial, certo? Cria-se um modelo ou adapta-se um modelo matemático, resolve-se o modelo. Essa solução matemática é viável matematicamente falando? Não. Então volta para o modelo matemático. Muda o modelo ou muda o método de solução. Essa solução, matematicamente falando, é viável? Sim, vai para a validação. Mas será que é uma solução viável para ser implementado? Não, volta no modelo, fica nesse ciclo, né? O ideal é pegar uma vez, passar uma vez por cada tópico só, né? Problema real, modelo matemático, solução, validação é possível e solução real, aceitável, já volta para o mundo real, certo? Mas alguns problemas acabam caindo no círculo vicioso, ou ciclo vicioso, dá na mesa. Você acaba chegando, pega o modelo, resolve, não, ou a solução matemática não é possível, volta o modelo, resolve de outro jeito, a solução matemática é possível, mas não é validado. E fica nesse círculo vicioso aqui. A ideia é passar uma vez por cada etapa apenas e voltar para o mundo real no final da implementação. Beleza? Isso aqui é só uma ideia do diagrama de um projeto de PO, ou qualquer projeto de modelo matemático, né? De você, aplicação de modelo matemático. Então, agora entrar na modelagem e modelo, ou modelo e modelagem, tanto faz. A diferença básica entre os dois. O que é o modelo? O modelo em si é a representação daquele problema real no mundo matemático, certo? Isso é o modelo. Você pegar, definir qual é o teu objetivo, definir as tuas variáveis e definir as tuas restrições. Gerar um modelo matemático, maximizar a função f, dado tal, 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 sujeito às restrições a seguir, certo? Isso é o modelo matemático. O que é a modelagem? Está nos slides para frente, mas eu já vou antecipar. Modelagem é esse processo de construção do modelo, certo? Parece que é a mesma coisa, mas são coisas distintas. Modelo é o produto da modelagem. Que essa é a definição mais resumida e mais completa possível. O modelo é o produto de uma modelagem. Modelagem é o processo de construção do modelo. Então, aqui só falando, a confiabilidade da solução vai depender muito do modelo e também do processo de modelagem, porque se você pula etapas no processo de modelagem, o teu modelo provavelmente vai ficar furado, não vai ficar completo e vai, infelizmente, prejudicar ou comprometer, a palavra é essa, comprometer a solução obtida, certo? Então, tem que levar em consideração todos os processos de modelagem para a criação ou adaptação de um modelo completo. Então, como já tinha falado, né, problemas simples podem ser modelados por modelos simples, de fácil solução, e o contrário também, problemas complexos, às vezes, em geral, demandam de modelos complexos e soluções complexas também. Mas, como eu falei, pode ter o cruzamento, né? Problema simples gerando um modelo difícil, né, complexo, e o contrário, um problema complexo gerando um modelo simples. Então, aqui entrando nos modelos matemáticos de pesquisa operacional, propriamente dito, a gente tem as três, como eu já havia falado, né, as três características principais que a gente tem que identificar num problema real. Variáveis de decisão, parâmetros, entra junto aqui, né, mas basicamente são as variáveis de decisão. Variável de decisão é onde a gente vai trabalhar
a nossa solução. É em cima delas que a gente vai calcular a solução. Então, variáveis de decisão, quantidade de algo que vai ser produzido. Outra é a pergunta, vou por esse caminho ou não? Essa pessoa faz atividade ou não? Por aí vai. Quantos equipamentos eu vou transportar de A até B? Essas são as variáveis de decisão. É em cima delas que a gente vai ter as soluções. Parâmetros são todos os valores numéricos dentro do modelo. Eu tenho que produzir, para produzir uma cadeira, eu preciso de 5 metros de madeira. Então, esse 5 é o meu parâmetro para o recurso madeira, certo? Então, variáveis de decisão é onde a gente vai formalizar a nossa solução, né? Ou melhor, aonde a gente tem, exatamente, a gente formaliza a solução, em cima dessas variáveis de decisão que a gente tem, ó, tem que produzir 5 cadeiras. A variável de decisão é o número de cadeiras e o resultado, 5 cadeiras. Parâmetros são os valores numéricos dentro do modelo. Para produzir uma cadeira, eu preciso de 5 metros de madeira. Então, esse 5 da madeira é um parâmetro. Restrições. Como está no nome, né, são as condições que limitam o problema. Em geral, são restrições físicas, temporais ou monetárias. São os 3 tipos que a gente tem: física, temporal e monetária. Por exemplo, eu tenho disponível lá, comprei um carregamento de chapas de MDF, que ao todo, somando todo mundo, dá 25 metros quadrados. Então, não consigo usar mais do que 25 metros quadrados de MDF, porque eu só comprei um carregamento de 25 metros quadrados. Então, tá uma restrição do meu modelo. Eu vou fazer as mesas e as cadeiras utilizando no máximo 25 metros quadrados de MDF. É uma restrição física nesse caso. Outra, eu não posso trabalhar mais do que 40 horas por semana. Então, eu tenho que subdividir os meus dias de trabalho, né? A hora ou a carga horária nos meus 5 dias de trabalho, por exemplo, em tese 8 horas por dia, né, para fechar as 40 horas, e eu não posso ultrapassar isso. Então, é uma limitação temporal, eu não posso ultrapassar as 40 horas definidas pela legislação vigente. E orçamentária, né, que eu falei também. Por exemplo, eu tenho um orçamento para produzir essas cadeiras e mesas de R$5.000, não posso ultrapassar esse orçamento, gastando tanto faz em mão de obra ou material. Então, uma limitação orçamentária, econômica, que a gente diz. As restrições são as limitações do modelo. E é em cima delas que a gente vai gerar as possíveis soluções. A solução aparece nas variáveis de decisão, as possíveis soluções, como a gente gera ou como a gente resolve, é em cima das restrições. E, por último, a função objetivo, que eu falei, né? O objetivo que a gente tem que traçar no começo, que é maximizar, minimizar ou atingir certo valor, certo? Então, a gente vai atribuir o nome de função objetivo. Basicamente, dentro das restrições, em geral, a gente consegue uma coleção de resultados possíveis, de soluções possíveis. E dentro desse conjunto de soluções possíveis, a gente faz o teste com a função objetivo. Digamos que a gente chegou lá em 50 soluções possíveis. A gente vai testar uma por uma para ver qual é a que melhora o nosso objetivo. Qual foi a que maximizou nosso lucro, ou que gerou maior lucro. Qual foi a que minimizou nosso custo, gerou menor custo, certo? Então, dentro das restrições, em geral, a gente consegue um conjunto de soluções, soluções viáveis e possíveis, né? Aí a função objetivo entra lá em tese, na solução, ela entra no final mesmo, para falar, essa solução, a solução A é melhor que a solução B. Mas, por sua vez, a solução C é melhor que as duas anteriores. Aí vai testando, até a solução Z não foi a melhor de todas, foi a solução X, por exemplo. Então, ela vai nivelar qual é a melhor solução possível, dentro das possíveis, melhor dizer. Então, são essas três áreas, ou essas 3 características que são importantes nos modelos de pesquisa operacional. Variáveis de decisão, parâmetros é importante, mas está num patamar menor do que essas 3. São as variáveis de decisão, as restrições e a função objetivo. Certo? Então, o processo de modelagem, como eu já havia falado, é a transposição do problema real para o problema matemático. Não sei falar, mas transformar o problema real num problema matemático. É isso, certo? E a gente espera que, né, esse processo de modelagem gere algum problema, um modelo. Não pode fazer um processo de modelagem e não gerar nada. Não adiantou. Ou algum passo foi pulado, ou aquele problema não tem um modelo matemático, que é o caso
da árvore de expansão mínima. Ela tem um processo de solução, mas não tem um algoritmo, melhor dizendo, de solução, mas não tem um modelo matemático. É um problema, e é um problema muito simples. Beleza? Vamos começar, então, um processo de modelagem com exemplo. O exemplo do Pedrinho. Pedrinho ele foi à panificadora com R$ 15 na mão, certo? Com a necessidade de comprar pão, leite e suco. E tem que comprar essas 3 coisas apenas. Certo? E quando ele chega na panificadora, ele vê, ó, cada pão, não é mais assim, né? Mas na minha época de criança, a gente comprava pão pagando por unidade. Na época de vocês já não, já é por quilo, né? Já faz mais de 10 anos que é assim. Então a gente chegou lá na panificadora, panificadora, e ó, cada pão custa 50 centavos. Cada leite, nossa, um pouquinho defasado só, né? 1,25, é quase 3 vezes esse valor, né? E cada suquinho, saco de suco lá, Tang lá, 75 centavos a unidade, tá? Então, esses são os parâmetros do nosso modelo. Ele já tem 4 parâmetros. R$ 15, que é o quanto ele tem em mãos, 50 centavos por unidade de pão, 1,25 por unidade de leite e 75 centavos por unidade de suco, ou saquinho de suco, certo? Temos aí 4 parâmetros. Então, o que a gente pode definir? Então, já definimos 4 parâmetros, lógico que existem outros parâmetros que podem ser definidos a posteriori, mas por enquanto temos esses 4. Próximo passo é atribuir as variáveis de decisão. Então, o que a gente tem que pensar? Ele precisa comprar pão, leite, suco. Então, o que ele quer responder? Quanto que eu vou comprar de pão, quanto que eu vou comprar de leite, quanto eu vou comprar de suco? Quantidades. Em geral, as variáveis de decisão indicam quantidades de algum recurso que eu quero comprar, fazer, produzir para vender, que eu quero alocar, por aí vai. O maior problema no processo de modelagem é confundir restrição com variável de decisão. Isso acontece muito, a confusão entre restrição e variável de decisão. Porque a variável de decisão é geralmente algo que a gente vai fazer, produzir para vender, ou produzir, ou comprar, alguma coisa assim. O recurso é algo que é limitado, aquilo que sempre tem um certo limite. Ó, eu não posso gastar mais que R$ 15. Veja, o dinheiro aqui é um recurso. Ele não pode gastar mais do que R$ 15, em tese. Ele só tem 15, ele não vai comprar fiado, né? O pessoal não vende mais fiado. Então, não dá, ele é um recurso. Então, não pode ser uma variável de decisão. Os R$ 15 não pode ser o melhor preço gasto, o custo, o valor gasto não é uma variável de decisão, é um recurso limitado, certo? Variáveis de decisão seriam a quantidade de pão, quantidade de leite, quantidade de suco que ele vai comprar. Então, para não ficar falando pão, leite, suco toda hora, a gente atribui nome para essas variáveis de decisão. Nesse caso, eu chamei de P, muito criativo, né? P porque pão. L porque é leite. E S porque é suco. Então, a gente da matemática é muito criativo nessa hora. Então, eu escolhi esses três nomes para as variáveis de decisão, certo? Só que a gente tem que colocar, né? O que significa o P? É a quantidade de pães ou de pão comprado. L, quantidade de leite comprado, em litros, né? Aí também pode entrar a unidade de medida. Aqui é unidade, aqui é litro, e aqui é unidade também. E S é a quantidade de saquinhos de suco comprado, quantidade de tanques que a gente comprou, certo? Onde cada letra define a unidade de cada produto. Então, ele comprou 7 pães, então pão vale 7, o P vale 7, melhor dizendo. Ok? Então, qual é a função quantidade? Como que eu monto a função quantidade? Ó, elabore agora a equação matemática que descreve a quantidade de itens que o Pedrinho pode comprar ao todo. Ele vai comprar P pães, mais L leites, mais S sucos. Lembrando que P, L e S são quantidades. Então, tem essa função. Então, a função quantidade de itens é igual ao número de pães, mais o número de leites, né, de litros de leites, mais o número de saquinhos de suco. Beleza? Então, essa é a nossa primeira função. Não é uma restrição, porque, em tese, por enquanto, não está falando, ó, você não pode, a soma desses 3 tem que ser menor que tanto. Ainda não está sendo dito isso. Então, por enquanto, ela não é uma restrição. Restrição, ela tem que ter ou um limitante inferior ou um limitante superior. Ou seja, tem que ser menor igual ou maior igual a alguma coisa. Que é agora que elas vão aparecer. Supõe agora que, um pouco antes de sair, a mãe do Pedrinho tenha falado, com esse dinheiro, os R$ 15, você deve trazer pelo menos 8 pães, 3 leites e 7 sucos. Então, aqui tem uma condição mínima. Ele precisa comprar pelo menos 8 pães. É um valor mínimo para
para o número de pães. Pelo menos 3 leites, pelo menos 7 sucos. Então, aqui a gente começa a criar as suas restrições. Então, o número de pães tem que ser maior ou igual a 8, certo? Com essa informação, temos agora as restrições do nosso modelo, porque são as limitações do modelo. Restrição são as limitações do modelo. Na verdade, aqui é uma limitação inferior, né? Porque tem que comprar mais do que isso. Então, se P conta o número de pães, então P tem que ser maior que 8. Lembrando, P é a quantidade de pães comprado. L, quantidade de leites comprados. S, quantidade de sucos comprados. Beleza? Então, se esse aqui conta quantos pães eu comprei, tem que ser no mínimo 8, porque está falando, pelo menos é 8 ou mais, pelo menos 3 leites, 3 ou mais, 7 ou mais. Então, aqui temos 3 restrições, porque elas têm limitações. Ó. Número de pães tem que ser maior ou igual que 8, número de leites tem que ser maior ou igual que 3, e número de sucos maior ou igual que 7. 3 restrições, certo? Vejam, aqui anteriormente não tinha uma condição de menor igual, maior igual, ou, né, simplesmente igual. Tem igual só para falar que a função quantidade é essa, mas não está dizendo que é igual a um número aqui. Então, provavelmente, isso aqui não será uma restrição. Ok? Então, aqui nossas 3 restrições. Agora, né, vamos lá, vamos formalizar esse modelo matemático. Só que ainda falta uma condição, uma restrição. Ele só tem R$ 15 para gastar. É a limitação orçamentária, limitação econômica do Pedrinho. Então, ele não pode comprar a torta de direito, pão, leite e suco, porque senão ele vai ultrapassar esses R$ 15, aí ele já não consegue pagar, certo? Então, tem a última restrição, já que é uma limitação orçamentária, é uma restrição. O que ele pode comprar, com aqueles preços que eu já vou listar aqui com vocês, para vocês, né? Que ele tem que gastar, sim, comprar no mínimo 8 pães, gastando 50 centavos por unidade, mas ele pode comprar mais, certo? Mas tem que ser no mínimo 8. No mínimo 3 leites, gastando 1,25, mas ele pode comprar mais, é até melhor se ele comprar mais, com esses R$ 15. E no mínimo 7 sucos, por 75 centavos cada suco, né? O ideal é que ele compre mais. Mas ele tem que comprar no mínimo aquelas condições iniciais. Só que é o seguinte, quando ele compra P pães vezes o preço do pão mais L leites vezes o preço do leite mais S sucos vezes o preço do suco, ele não pode ultrapassar R$ 15. Então a gente tem que escrever essa definição, do jeito que eu falei, essa inequação, melhor dizendo. Do jeito que eu falei, quantidade de pães vezes o seu preço, mais a quantidade de leite vezes o seu preço, mais a quantidade de suco vezes o seu preço, tem que ser menor ou igual que 15. Que é o que eu estou dizendo aqui, ó. Preço do pão, 50 centavos, vezes quantos pães eu comprei, mais preço do leite, 1,25 vezes quantos leites eu comprei, mais preço do suco, vezes quantos sucos eu comprei, isso não pode ultrapassar R$ 15. Vejam, essa é uma restrição de menor igual. As anteriores eram de maior igual. Mais ou igual a 8 pães, mais ou igual a 3 leites, mais ou igual a 7 sucos. Aqui é diferente, aqui de menor igual, certo? Então, se ele comprar exatamente a quantidade mínima, que é 8, 3 e 7, se não me engano, vai dar 13 e alguma coisa, porque vai ficar 0,5 vezes 8 dá 4, mais 3 vezes 1,25 dá 3,75. Então, já deu 7,75, mais 7 vezes 0,75 vai dar 4, 5, vai dar 13 alguma coisinha, se não me engano, 13,25, se não me falha a memória, que é menos do que os R$ 15 que ele possui. Só que não é o número máximo de itens que ele pode comprar. Ele pode comprar mais, porque ele ainda teria, em tese, 1,75, 1,50 sobrando. Poderia comprar, por exemplo, mais 3 pães, se for 1,50 sobrando, certo? Então, a pergunta é, ajustando todas essas informações, qual é a pergunta? Eu quero saber qual é a quantidade máxima, então, maximizar a quantidade de produtos, dado por número de pães, mais número de leites, mais número de sucos. Então, a pergunta é qual é o máximo possível de pães, leites, sucos que ele pode comprar, ou seja, a soma dos 3. Sujeito às restrições, aquelas condições iniciais. Quais são as condições? Tem que comprar no mínimo 8 pães, no mínimo 3 leites e no mínimo 7 saquinhos de suco. Respeitando a última condição, que é a condição orçamentária. Ele não pode gastar mais do que R$ 15. Então, se ele comprar aquilo que eu falei, né? 8 vezes o preço do pão, mais 3 vezes o preço do leite, mais
7 vezes o preço do suco, certo? Essa última são restrições físicas. Não faz sentido ele comprar menos 3 pães. Se ele devolver 3 pães pro padeiro lá, ele vai ganhar 1,50. Não faz sentido nenhum. Então, por isso que tem que ser no mínimo zero, certo? O menor valor possível para as variáveis pão, quantidade de pão, quantidade de leite, quantidade de suco, tem que ser zero, para ser viável fisicamente, certo? E esse é o nosso modelo. Nisso a gente fez um processo de modelagem e chegamos no modelo. Qual foi o processo de modelagem? Definir o que eu queria avaliar, né? Quantos produtos eu poderia comprar no total, definir as variáveis de decisão, quantidade de pão, quantidade de leite, quantidade de suco, definir as condições, ou seja, as restrições que o modelo tem que satisfazer, quantidade mínima de pão, quantidade mínima de leite, quantidade mínima de suco, quantidade máxima, ou melhor, gasto máximo que poderia ser feito. E as últimas três, essas três, em tese, a gente acaba não incluindo elas como restrições formais, iguais às de cima, elas são um caso à parte, que é só questão da não negatividade, porque não faz sentido eu comprar menos 3 pães, menos 2 litros de leite. Não faz sentido fisicamente falar isso. Então, a gente considera que são restrições que a gente coloca para cumprir tabela, vamos dizer assim, né? Elas são essenciais, mas não são, melhor, são fundamentais, mas não são essenciais. Até mesmo na hora que a gente for resolver, vocês vão ver que ela é uma caixinha de texto que você seleciona ela só para satisfazer. Você não precisa ficar entrando com essas condições. Todas essas 4 condições em cima, você tem que entrar lá no método, na técnica de solução. Essa última não, é só uma caixinha de texto que você seleciona. Não quero variáveis negativas. Só isso. Então, esse é o primeiro modelo que a gente criou. É um problema bobo, simples, mas dá para fazer um modelo matemático para a solução dele. E dá para resolver e tem ótimo. Está aqui a solução ótima. Ainda a gente não viu como calcular essa solução, a gente vai ver mais para frente, certo? Mas, provavelmente na semana que vem, mas a gente já tem aqui a solução. Qual é o ideal? Comprar 12 pães, com aqueles 15 reais, né? 12 pães, 3 leites e 7 sucos. Por quê? Porque o pão é mais barato, então você geralmente compra, já que você quer aumentar o número de itens, você compra do mais barato, já que você só está pensando no número de itens. Certo? A gente vai ter 22 itens e vai gastar exatamente os 15 reais. Ó, o custo dessa compra foi de exatamente 15 reais. Beleza? Aqui faltou uma coisa, porque, na verdade, a gente usa isso na pesquisa operacional, principalmente na parte de PL, Programação Linear. Quando a gente chega num ótimo, a gente coloca um asterisco em cima do nome. Então, se é o número ótimo de pães, teria que colocar um asterisco aqui em cima. O número ótimo de leite, a gente coloca um asterisco aqui em cima. Número ótimo de sucos, o custo não entra, só calculei para ver quanto que foi gasto, certo? Nesse caso não é um parâmetro, não é um parâmetro do modelo, tá? Foi algo que eu fiz à parte. E a quantidade ótima, tem um asterisco aqui, 22 itens, certo? Dá para comprar mais? Não, esse é o ótimo, para unidades inteiras, né? Poderia ter um decimal aqui, comprar 11,3 e aqui 3,9, sim, mas mesmo assim, né, não seria implementável na vida real. Ok? Vamos pegar mais um modelo. Agora, esse daqui a gente vai resolver, tá? Esse a gente vai resolver porque faz parte lá do nosso conteúdo. Esse aqui não, a gente pode resolver, eu posso acabar resolvendo para vocês, para mostrar a solução ótima, mas a gente não vai estudar as ferramentas para resolver esse aqui. Então, suponha que você deseja construir um cercado, um canil, para colocar seus cachorros. Quais dimensões deve ter esse cercado, sabendo que você possui apenas 150 metros de grade, um dos lados maiores do cercado deve utilizar uma parede, ou seja, você não vai precisar colocar a cerca ali, você usa a parede, certo? E que a área seja máxima, a área do cercado seja máxima. Então, aqui está a representação, olhando de cima do nosso cercado. Então, tem um muro, a gente vai usar um dos lados, a gente vai usar esse muro. Então, ele vai ter um retângulo, esse é um formato retângulo, né? Retangular, não, acho que não está sendo dito aqui, retangular. Um cercado retangular. Então, tem o nosso retângulo, certo? E tem o nosso muro. Esse lado maior, a gente vai usar o muro, não vai usar cerca aqui. Então, vai usar cerca nesse lado e nesse lado. A gente quer calcular a área máxima. Então, tem que voltar lá para o ensino médio para lembrar como que a gente calcula a área de um retângulo. Lado vezes lado. Essa é a área do
do retângulo. Se for um quadrado, lado ao quadrado. Mas não é um quadrado, é um retângulo. Então, basicamente, aqui já dá para tirar a primeira coisa. Ó, a gente quer área máxima. A gente quer, já está uma dica, a gente quer maximizar a área. Então, provavelmente, esse é o nosso objetivo. Achar o máximo da área. Então, não pode ser uma restrição, é um objetivo. Beleza? Isso pode acontecer da função objetivo ser também uma restrição? Acontece. Existem problemas complexos que a própria função objetivo é uma restrição. Eu acredito, não me lembro de nenhum exemplo que a gente vai ver aqui. Porque, como eu falei, são problemas muito complexos. Não é tão simples de elaborar um modelo assim, um problema assim. Mas pode ocorrer da própria função objetivo ser uma restrição. É algo meio estranho, mas pode ocorrer. Então, vamos começar a coletar os dados, fazer o processo de modelagem passo a passo. Não adianta já querer resolver direto. Então, primeira coisa, vamos identificar as variáveis de decisão. Nesse caso, a gente quer maximizar a área, e a área é lado vezes lado. Então, a gente só tem duas variáveis de decisão. Um lado e o outro lado, lado x e o lado y. Nesse caso, eu preferi, aqui a nossa visão de cima, eu vou pensar na visão como se estivesse olhando para o canil. Não de cima, né? De frente para o canil. Então, a gente vai ter x é o comprimento, né? Comprimento aqui em metros, e o y é a largura em metros também. Então, essas são as duas variáveis de decisão, porque em cima delas que a gente vai calcular os resultados. Quanto tem que ter de comprimento e quanto tem que ter de largura para maximizar a área. Então, aqui a gente já definiu as duas variáveis de decisão. É isso que a gente tem que identificar. Quanto tem que ter de comprimento, quanto tem que ter de largura. Ou seja, qual é o valor de x e qual é o valor de y. As condições, que a gente representa como restrições. A gente só tem uma condição. A única condição é o seguinte, aqui antes, o objetivo é maximizar a área. Então, a área de um retângulo, lado vezes lado. Então, é o lado x vezes o lado y. Essa é a função da área. Então, é essa função que a gente vai maximizar, certo? Quais são as condições? É a única condição que a gente tem, que é gastar 150 metros de grade. Então, vai ficar o quê? Quanto a gente vai usar em x, mais quanto a gente vai usar em y, mais quanto a gente vai usar em x, que é o que está aqui, ó, x mais y mais x, isso tem que somar os 150, já que a gente quer a área máxima, vamos utilizar todo o recurso que a gente tem, 150. X mais x, 2x mais y, igual a 150, certo? Já temos todos as três características básicas que a gente precisa identificar. Variável de decisão, função objetivo e restrições. Nesse caso, restrição, uma única. Como fica o nosso modelo? Agora é só organizar essas informações na forma padrão para modelos matemáticos, que é o quê? Modelo maximizar a área A, que é definida como lado vezes lado. Sujeito a, que então o SA é sujeito a, ou sujeito à restrição. Mas a gente só coloca sujeito a. Sujeito a 2x mais y igual a 150. Beleza? Essa é a única condição. Posso colocar aquelas ideias, aquelas condições, restrições físicas, que diz o quê? Eu não posso ter um lado menor que zero. Então, x e y devem ser maiores do que zero. Beleza? Está aqui nosso modelo, segundo modelo feito. Maximizar a área, que é o quê? A multiplicação do comprimento pela largura, sujeito a uma única condição. Qual é a condição? Eu tenho que usar, já que eu tenho dois comprimentos aqui, né? Tem dois lados com comprimento, mais um lado de largura, eu tenho que utilizar 150 metros de grade. E cuidando para que nenhum dos dois lados seja negativo. Ou zero, né? Porque se for zero, por exemplo, vai ficar 105. Digamos que o y vale zero, o x vai valer 150. Então, na verdade, o x vai valer 105. 105 vezes zero é zero, a área é zero, não tem área. Ok? Como eu falei, a gente não vai ver as ferramentas. Isso aqui é um problema de programação não linear. Não está na ementa, a gente não vai ver as ferramentas para resolver isso aqui, mas a gente pode resolver facilmente no Excel. Mais para frente a gente resolve, beleza? Mais um terceiro exemplo. Esse é um pouquinho mais complexo. Vejam que o primeiro, o do Pedrinho, e esse a gente não precisou, a gente só tinha o texto informando, eram problemas bem mais simples, mais fácil de identificar. Esse terceiro exemplo é um pouquinho mais complexo. Ele, apenas com o texto dele, não dá para identificar tudo. Então, a gente precisa o quê? De uma tabela resumo. Então, uma companhia deseja programar a produção de um utensílio de cozinha,
que requer o uso de dois tipos, melhor dizendo, de recursos. São 3 tipos de utensílios para 2 tipos de recursos, mão de obra e material, certo? Então, os 2 recursos são limitados, provavelmente indicarão restrições. Tudo que é limitado indica restrições, em geral. A companhia está considerando a fabricação de 3 modelos, tá? E o seu departamento de engenharia forneceu os dados a seguir. O suprimento de material, ou seja, matéria-prima de 200 quilos por dia, é uma produção diária, né? Aqui. A disponibilidade diária de mão de obra é de 150 horas. Tudo diário. Por dia, 200 quilos por dia, disponibilidade diária. Então, provavelmente ele quer traçar um plano de produção diário aqui. Certo? Com base na tabela a seguir, crie o modelo do problema, que está mal condicionado esse texto aqui. Então, são 3 utensílios, certo? O utensílio A, B e C. 3 produtos a serem fabricados e vender, certo? Para produzir o modelo A, eu preciso de 7 horas de mão de obra e 4 quilos de matéria-prima. E quando eu produzo ele, eu posso vender por 4 dinheiros ele gera um lucro de 4 dinheiros. Não é a receita, já é o lucro direto, ok? Já o modelo B demanda 3 horas de trabalho para cada unidade no modelo B, 4 quilos de matéria-prima, certo? E gera um lucro de 2 dinheiros. Como não tem unidade, que em tese o cifrão com um dígito, com um corte só é o real, né? O modelo C demanda 6 horas de trabalho, mais 5 quilos de matéria-prima, e rende um lucro de 3 dinheiros. Beleza? Então, isso aqui é um quadro resumo. Em geral, a gente utiliza quando a gente não tem, é bom criar, porque ele facilita a nossa obtenção do modelo. Que vocês vão ver. Já que tem o quadro resumo, é só fazer o seguinte, para criar um modelo, é só descer multiplicando. Então, já que aqui é comando A, desce multiplicando. Então, aqui vai ficar 7A, 4A e 4A. Desce multiplicando aqui, 3B, 4B, 2B. E desce multiplicando, 6C, 5C e 3C. Como todos os sinais são positivos, então é todo mundo mais. Então, vai ficar, por exemplo, a primeira restrição, mão de obra. Como que eu vou contar quanta mão de obra vai ser utilizado em horas, né? Então, são 7 horas para cada modelo A, então 7 vezes A, mais 3 horas para cada modelo B, 3 vezes B, mais 6 horas para cada modelo C, 6 vezes C. E isso não pode ultrapassar as 150 horas, ou seja, deve ser um menor ou igual que 150. A mesma coisa para o material. Então, 4 quilos para cada unidade de A, então 4A, mais 4 quilos para cada unidade B, 4B, mais 5 quilos para cada unidade C, 5C. Isso, já que é um limite, eu não posso usar mais do que 200 quilos, menor ou igual que 200. Beleza? Essas são as 2 restrições. As variáveis de decisão são os tipos de modelo, que é o que eu vou produzir para vender, vai gerar lucro. E a nossa função objetiva, o que é? Já que é um lucro, é maximizar provavelmente esse lucro aqui. Então, a gente quer maximizar o lucro gerado por quantos modelos A eu vender vezes o seu preço. Então, 4 vezes o número de modelos A, mais 2 vezes o número de modelos B, mais 3 vezes o número de modelos C. Então, eu falei, não escrevi nada ainda, vamos escrever isso aí. Então, olhando a tabela, muitas vezes olhando só a tabela resumo, já exclui toda a análise do modelo matemático. Provavelmente tinha, ou melhor, problema físico. Tinha esse problema físico real aqui, foi criada a tabela resumo para a gente poder, para facilitar nosso processo de modelagem. Então, primeira coisa, definir as variáveis de decisão. Quem que é a quantidade produzida do modelo A? Vejam, uma quantidade, certo? Variável de decisão, ou geralmente indica quantidade, ou preço que eu vou pagar, alguma coisa assim. Modelo B, quantidade produzida a variável de decisão B, ou quantidade produzida no modelo B. E a variável de decisão C, quantidade produzida no modelo C. 3 variáveis de decisão, já que eu tenho 3 modelos a serem produzidos e comercializados. Objetivo. Qual é o objetivo? Nesse caso, maximizar o lucro, já que é uma função lucro. Como que a gente define? Como que a gente conta o lucro gerado? É a quantidade do modelo A vezes o seu preço, mais a quantidade no modelo B vezes o seu preço, mais a quantidade no modelo C vezes o seu preço. É assim que a gente conta o lucro. Então, se eu produzir 10A, 20B e 30C, vai ficar 10 vezes 4, 40, mais 20 vezes 2, 40, 80, mais 30 vezes 3, 90, 80 mais 90, R$ 170 de lucro. Ok? Assim que a gente conta.
E, por fim, né, antes de montar o modelo, as restrições. São, nesse caso, duas restrições. Uma restrição de carga horária, que eu não posso trabalhar mais do que 150 horas, e uma restrição de material, que eu não posso usar mais de 200 quilos de material. Então, 7 horas para cada modelo A, mais 3 horas para cada modelo B, mais 6 horas para cada modelo C. Quando eu somar isso, eu não posso ultrapassar 150 horas. E a mesma coisa para quilos, né? 4 quilos vezes quantidade de A, mais 4 quilos vezes quantidade B, mais 5 quilos vezes quantidade C, não pode ultrapassar 200 quilos, certo? E, por fim, a última restrição, que é, eu preciso produzir pelo menos zero, que é não produzir, zero de A, de B, não produzir um número negativo de algum deles. Beleza? Daí o nosso modelo matemático de pesquisa operacional, melhor dizendo, de programação linear, algo que a gente vai ver semana que vem, provavelmente. Tá o nosso modelinho matemático aí. Qual foi o processo aqui? Essa sequência que eu fiz, pessoal, não é necessário. A única coisa que eu tento fazer primeiro é identificar as variáveis de decisão, para não confundir com as restrições, porque é muito fácil você confundir o que é variável de decisão, o que é restrição, e trocar a ordem, certo? Então, eu prefiro, isso é uma opção minha, né, particular, eu prefiro identificar primeiro as variáveis de decisão. Se para vocês é mais fácil primeiro montar a função objetivo ou montar as restrições, não tem problema nenhum. Não tem uma ordem certa ou uma ordem errada. Vai de cada um da facilidade que a pessoa tem para usar, começar por esse ou por aquele. Formalizando, o que é um problema de otimização? O que o problema de otimização procura? Tá no nome, otimizar um processo, otimizar uma escolha. Que quer dizer otimizar? Gerar o melhor possível para aquele problema. Se é um problema de... Você quer saber de lucro? Então, provavelmente será maximizar o lucro. Se é um problema de custos, minimizar o custo, gastar menos naquela produção, menos naquele recurso. Então, basicamente, é buscar a melhor solução. Se não for a ótima global, ser a melhor, né, das possíveis. Nem sempre o ótimo global, como eu disse, vai ser possível alcançar fisicamente ou matematicamente. Mas os modelos de otimização sempre vão buscar o melhor possível, certo? O ideal é chegar no ótimo global, mas nem sempre a gente consegue, certo? Então, dentro das respostas, qual é a melhor possível, ok? Então, a gente tem que, como eu falei, a gente já tem aquelas características básicas e elementares, variável de decisão, que a gente tem que identificar variável de decisão, função objetiva, restrições, certo? Mas a gente pode formalizar ainda mais. Todo problema de otimização, ele tem essa característica. Qual? É maximizar ou minimizar uma função, aí depende, tudo vai depender da natureza da função. Se for, como eu falei, lucro, a gente quer maximizar, a gente está pensando sempre em aumentar o lucro. Se for custo, a gente está querendo minimizar, a gente quer diminuir o custo. Se for um caminho a percorrer, se eu preciso chegar rápido, então eu quero minimizar o meu caminho, certo? Pegar uma rota que gere o menor caminho possível. Porém, eu posso pensar o seguinte, se eu sou dono de uma frota de caminhões e eu ganho por quilômetro rodado, eu posso pensar em maximizar o meu caminho para ganhar mais dinheiro também. Então, muito depende essa questão do max, min, não é só analisar se é uma função custo ou lucro, ou receita, né? Vai também do ponto de vista de quem está modelando o problema. Mas, em tese, a gente resume esses dois problemas. Para minimizar ou de maximizar uma função F, que a gente chama de função objetivo, certo? Atendendo as condições. O que é isso? X pertence a A é o conjunto de restrições, ou seja, o conjunto de condições que têm que ser satisfeitas. Que, por exemplo, no anterior ali, era não trabalhar mais do que 150 horas por dia, se eu não me engano, e não gastar mais do que 200 quilos de matéria-prima por dia. Então, o conjunto A é o conjunto das restrições, das limitações. Então, aqui, uma forma resumida, o modelo matemático de otimização precisa ter essa forma aqui, maximizar ou minimizar uma função sujeito a um conjunto de restrições, certo? A gente vai ver alguns problemas de otimização que existem, mas a gente não vai ver todos, infelizmente. A gente vai ver dessa lista, desses três, né, iniciais, a gente vai ver só dois. Basicamente, na verdade, a gente vai ficar dentro desses dois o curso inteiro. Esse daqui tinha na ementa antes, na
na disciplina, mas mudou, 2016 para cá mudou, foi retirado. Então, a gente tem 3 tipos de programa de otimização. Otimização linear, quando a gente trabalha só com função do primeiro grau, ou inequação do primeiro grau. Não linear, que é o exemplo 2 ali, quando é uma função que não é do primeiro grau, ou seja, quando tem, por exemplo, um x quadrado, um x ao cubo, ou tem produto de variáveis, x vezes y, isso não é linear, certo? Então, otimização não linear, infelizmente, caiu. Eu até entendo, porque essa parte é uma matemática complexa demais. Vocês teriam que ter feito o cálculo 2 para saber derivada parcial. Provavelmente, se fizer a matemática, vocês sabem calcular a derivada de uma função de uma variável. Derivada de x quadrado, vocês conseguem calcular. Para essa otimização não linear, precisaria calcular qual é a derivada da função x mais y. São 2 variáveis diferentes. É uma derivada parcial. Eu acredito que vocês não tenham essa disciplina, certo? Então, por isso que também foi extraída do currículo. E não é lá, não é um bicho, né, bicho-papão, mas é bem mais complexa que as outras duas. E a otimização inteira, certo? Que é dentro, é um pedaço da otimização linear. Quando a gente só assume valores inteiros, não pode dar, por exemplo, o problema das cadeiras, não pode produzir 3,7 cadeiras. Tem que ser um número inteiro de cadeiras para vender ou um número inteiro de mesas para serem vendidas. Então, são os 3 ramos da otimização que a gente trabalha. Como eu falei, o curso inteiro a gente vai, 90% do curso, tirando só a parte 6, se eu não me engano, que é a condições de incerteza, todos os outros tópicos a gente vai trabalhar em cima dessas duas, ou programação ou otimização, melhor dizendo, linear, ou otimização inteira. Só em cima disso, ok? Então, qual é o modelo padrão de um problema de otimização? É esse aqui, é o que está aqui atrás, e está na forma resumida, e aqui está na forma aberta. Então, é maximizar ou minimizar uma função z, tanto faz o nome da função, z, para ficar genérica, né? Com base, aqui a gente tem o custo 1 para variável de decisão 1, mais um custo 2 para variável de decisão 2, mais reticência até um custo n para variável de decisão n. Mesmo que seja um problema de maximizar, a gente, matematicamente falando, a gente chama esses parâmetros da função objetiva de custos. Só uma forma matemática de se descrever. Mas, né, se for uma função lucro, seriam lucros por unidades, né? Mas é a formalização. Aí a gente tem aqui o conjunto de restrições, que é essa parte que é aqui em cima desse conjunto que a gente calcula a solução, todas as possíveis soluções, certo? Aí tem os nossos parâmetros, o A11, porque é o primeiro parâmetro da primeira linha, ou melhor, a primeira linha, né, o primeiro parâmetro da primeira linha, está associado à primeira variável. Segundo parâmetro da primeira linha, está associado à segunda variável, e assim sucessivamente até o enésimo parâmetro da primeira linha, associado à variável n. Isso tem que ser menor ou igual que um valor fixo aqui, B1 da primeira linha. Veja aqui já é o segundo, ó, primeiro parâmetro da segunda linha, que é associado, já que é o primeiro parâmetro, associado à primeira variável. Segundo parâmetro da segunda linha, associado à segunda variável. E assim sucessivamente até o enésimo parâmetro da segunda linha, associado à variável n, xn, melhor dizendo, que é menor que o limite da segunda linha. E assim vai sucessivamente. Precisa decorar isso? De jeito nenhum. Isso é só uma formalização matemática. É o problema matemático, vamos dizer assim, de forma genérica, só para vocês entenderem. Esse é o parâmetro, o padrão que deve ser seguido, certo? A gente pode escrever ele de uma forma simplificada, utilizando somatórios, né? Já que aqui é tudo soma, usa somatórios. Então, maximizar ou minimizar uma função C, que é função objetivo, do somatório do custo vezes a sua variável. Sujeito a, né, o SA é sujeito a, somatório das restrições, menor ou igual que os seus limites, ok? E uma forma matricial mais simplificada ainda, que quando a gente envolve matriz, isso aqui é só formas de apresentação. Então, é um vetor de custos vezes um vetor de variáveis, sujeito a matriz de coeficientes, uma matriz de parâmetros, vezes um vetor de variáveis, menor ou igual que um vetor de limitantes. Não precisa decorar isso, não cai na prova isso, é só a forma de representar um modelo matemático de otimização. Okay? Então, aqui dentro da otimização linear, a gente vai estudar, então, a programação linear. Na verdade, o que significa programação linear? É o processo de pegar um modelo de otimização linear e resolver ele, PL.
ou forma que a gente vai ter para obter a solução de um PL, de um modelo de otimização linear, certo? Então, como está no nome, linear, tudo que é linear, a gente lembra lá de retas, lá do ensino médio, ou de matemática, lá no primeiro semestre, linear indica reta, ou também primeiro grau, porque a equação da reta é uma equação do primeiro grau, ou seja, potência 1 das variáveis. Então, a gente sempre vai trabalhar modelos que tenham potência 1, não tem nem multiplicação de variável, e a potência da variável é sempre 1, é sempre x, não vai ter um x quadrado. Se for x quadrado, já é um problema não linear. Ok? Então, programação linear, problema só de soma de variáveis na primeira potência. X mais y mais z, isso é tudo linear. Ok? A gente vai ver alguns métodos, provavelmente na semana que vem, para solução de problemas lineares. Alguns a gente vai fazer na mão, pouquíssimos a gente vai resolver na mão, que é a parte gráfica, que dá para fazer na mão, e os demais a gente vai resolver direto no Excel, que aí sim é a parte que a gente vai trabalhar. Essa resolução do Excel a gente vai, além, né, da modelagem, essa parte do Excel que a gente precisa trabalhar também. O modelo de programação linear, de programação linear, é basicamente a mesma ideia que a gente já está vendo. Maximizar ou minimizar uma função objetivo, utilizando variáveis de decisão, respeitando as restrições. É a mesma ideia. Parece que é chover no molhado, mas é só para enfatizar mesmo. Então, o modelo de programação linear tem as mesmas 3 características. Variável de decisão, restrições e função objetivo. As 3 coisas aparecem também. Ok? Então, os passos para obter os mesmos anteriores. Identificar as variáveis de decisão. Atribuir o nome às variáveis de decisão para você não ter que ficar carregando o nome. Quantidade do produto A produzido, quantidade do produto B produzido. Atribui nome para elas para ficar... É a simbologia matemática, para ficar mais simples. Identifica as restrições. Expressa elas como equações ou inequações. Que geralmente vai ter, ou vai ser uma equação, quando é de igual, né? E uma inequação quando é de menor igual, menor e maior. E o objetivo, né, que a gente tem que resolver ou traçar, que é traçado, a gente precisa transformar ele numa função matemática também para ser otimizada, ou maximizada, ou minimizada. Dependendo do contexto do problema. Isso tem que lembrar. Nem sempre um problema de custos lá, de função objetiva de custos, vai ser de minimizar. Em geral, sim. Mas tem que ver o ponto, o referencial do problema. Ah, se eu sou dono da frota de veículos e eu ganho mais dinheiro se o caminho for maior. Então, o meu caminho, o meu custo, que é o caminho, eu quero aumentar. Então, é maximizar um custo e não minimizar mais. Ok? Então, só em resumo, o que a gente precisa definir num PL ou em qualquer modelo de otimização? As variáveis de decisão, as restrições e a função objetiva. Aqui, como eu falei, muita coisa, a gente tem que colocar todas as ideias, mas acaba sendo repetitivo demais. Okay? Forma padrão, isso aqui é importante. Para resolver problemas de forma analítica, a gente precisa de uma forma, problemas de PL, a gente precisa de uma forma padrão. Para quê? Para evitar esses 2 tipos de erro. Quando a solução, geralmente quando a solução é de maximizar, eu quero aumentar meu lucro, e a solução ótima chega em mais infinito, que é algo impossível, né? Ah, eu quero aquela ideia do Pedrinho, que vai ver um exemplo agora para ilustrar, do Pedrinho exatamente. Eu tenho que ter lá algum tipo de restrição, algum tipo de condição que não deixe o Pedrinho comprar infinitos pães, infinitos leites, infinitos sucos. Porque a ideia lá, qual era o objetivo? Comprar o máximo possível de itens. O máximo possível é infinito. Por isso que eu tenho que criar alguma limitação, certo? Para aquele modelo. E o outro problema é para não a solução ótima não ser zero, ser nula. Eu não quero gastar muito dinheiro. Como diria o Julius, pai do Chris, o desconto é maior se eu não comprar nada, né? Então, essa seria para evitar eu tenho que comprar de alguma forma, certo? Para evitar a solução nula. Desconto é maior se eu não comprar nada. Mas eu preciso comprar, então tem que colocar lá digamos, um pontapé inicial para que eu compre no mínimo aquilo.
Mesmo não querendo, eu preciso comprar, preciso ir no mercado comprar comida, eu não gostaria de gastar curto, mas é necessário. Então, a gente tem que criar uma necessidade, uma aqui é uma necessidade para sair do zero, né, sair da solução nula, e aqui a gente tem que criar uma necessidade, um limitante para a gente não chegar no mais infinito como solução ótima. Vamos lá para o exemplo do Pedrinho. Supõe que a gente tivesse tirado aquela restrição ao Pedrinho, você só pode gastar R$ 15. Não, tirou. Vai lá, branco, gasta o quanto você quiser. Vamos ver qual vai ser a quantidade ótima para o que o Pedrinho pode comprar. Então, eu só excluí aquela condição que dizia que ele não podia gastar mais do que R$ 15, tá? Então, voltando para a cadeia. Aqui, voltando aqui. Então, nesse caso, eu só excluí a condição monetária. Ah, Pedrinho, toma esse cheque em branco, vai lá, se divirta, comprando pão, leite, suco. Não sei como se divertir com isso, mas pode ser que tenha, né? Ele sair de casa. Nesse momento de quarentena, né, sair de casa é um divertimento. Então, eu acredito que já seria o suficiente, né? Ele conseguir sair já seria um divertimento. Isso aqui, esse modelo, esse problema do Pedrinho, eu desenvolvi ele lá, criei ele lá em 2016, 2015, então nem estava pensando nessa questão de quarentena, mas tudo bem. Então vamos fazer algumas análises. Digamos que ele compre só o mínimo. Se ele comprar 8 pães, 3 sucos e 3 leites e 7 sucos, que é o mínimo que a mãe dele pediu. Ele vai comprar 18 unidades e vai gastar R$ 13. Se ele aumentar um pão, vai comprar 19 unidades, vai gastar R$ 13,50. E assim vai sucessivamente. Então, qualquer resposta que eu coloque aqui, vocês podem falar uma melhor. Por exemplo, aqui, vou colocar isso aqui. Essa terceira, 8 pães, 4 leites e 7 sucos. Ele vai ter 19. O gasto eu coloquei só para mostrar como é o crescimento. Não me interessa qual é o gasto, porque não tem mais limite orçamentário. Está com um cheque em branco, pode gastar à vontade. Vai ter 19 itens. Eu posso ir aumentando esses 3 valores, essas 3 variáveis de lição, chegando aqui, por exemplo, eu vou comprar 10 mil pães, 10 mil leites e 10 mil sucos. Eu vou ter 30 mil unidades compradas e um gasto de R$ 25 mil. Gasto não é problema, ele tá cheque em branco. Será que é o ótimo? Não é, porque se eu aumentar um pão aqui, eu já vou aumentar a quantidade aqui. Então, nesse caso, vejam, quando eu não coloco um limite, um teto, não tem uma solução ótima. A solução ótima seria o quê? Infinitos pães, infinitos leites, infinitos sucos. Qual seria a quantidade de produtos comprados? Infinito. Infinito mais infinito mais infinito é igual a infinito, certo? Então, quando eu faço esse processo de retirar aquela restrição orçamentária, eu tirei a limitação do meu problema. O meu problema passa a ser problema sem solução, infactível. Ele tem solução, mas é uma solução infactível. É impossível você comprar infinitos pães, ou infinitos leites, ou infinitos sucos. Não tem como a produção de infinitos recursos desses. Beleza? Então, aquela restrição que parecia ser uma restrição simples, não era tão importante, é essencial para poder resolver esse problema. Sem ela, a gente não consegue chegar a uma solução factível. O conjunto de soluções possíveis, a gente chama de conjunto de soluções factíveis. Dentro das soluções factíveis, a gente procura a solução ótima. Beleza? Então, aqui, é necessário manter a condição da restrição orçamentária, que dizia, comprando pão, leite, suco, ele não pode ultrapassar R$ 15. Sem essa condição, o resultado fica infinito para cada um, né? Infinito pães, infinitos sucos e infinitos leites. E a quantidade é infinita. Então, a gente tem que ter essa condição limitante, um limite superior, que limita o gasto do Pedrinho. Que vai, original, aqui eu já coloquei os asteriscos, né, em cima. Ele vai gastar os R$ 15 exatos, vai ter 22 itens, que é o máximo que ele consegue comprar com R$ 15, certo? Devido a esses preços de cada um dos itens, ok? Então, essa é a ideia. O outro problema é, como falei, exatamente o que eu falei, a ideia dos juros. Se eu não comprar, o desconto é maior. Digamos que eu tenho que ir no mercado e tenho que... Pode ser no mercado, tem que comprar as mesmas coisas, só que eu não tenho um limite. A gente vai excluir agora, a gente exclui essas restrições aqui. O Pedrinho tinha que ir na mercearia e comprar pão, leite e suco, certo? Mas ele não tem um limite. Ele pode comprar 0 de cada um. E o que sobrasse, ele ficaria com o dinheiro. Quanto ele ia comprar? Ele não ia comprar nada, ia ficar com os R$ 15. Então, precisa ter um limite inferior também para problemas, geralmente problemas de minimizar, eu quero minimizar o gasto. Então, você tem que ter um limite inferior.
minimizar o gasto, se você não comprar nada, você não gasta nada, e o gasto é mínimo, zero. Não tem como ter um gasto, né, negativo. Então, você tem que ter os limites inferiores. Aqui faltou o limite superior, que era o limite orçamentário, e aqui, né, no segundo caso, a gente precisa impor limites inferiores. Você tem que comprar pelo menos 8, pelo menos 3, pelo menos 7. Senão, eu poderia colocar 000, eu minimizei o gasto na padaria. Ok? Então, em geral, a gente precisa que problemas de minimizar precisam ter pelo menos uma condição, uma restrição de maior ou igual, para problemas de minimizar. E problemas de maximizar tem que ter pelo menos uma restrição de menor ou igual, igual aconteceu do Pedrinho. Quando só tinha, era maximizar a quantidade de itens, só tinha restrições de maior ou igual, ele não tinha limite, a resposta final era mais infinito. Precisou incluir uma restrição de menor ou igual. E a mesma coisa no minimizar. Se eu quero minimizar o custo, o melhor custo possível que eu poderia fazer é não produzir nada. Se eu não produzir nada, meu custo é zero. Mas eu não atendo, não consigo entregar nenhum pedido. Então, tem que ter um pedido mínimo para ter uma produção mínima e a minha solução ótima não ser a solução nula. Beleza? Então, problemas de maximizar tem que ter pelo menos uma restrição de menor ou igual, que é um limite superior. Em geral, tem mais do que uma, mas pelo menos uma é necessária. E problemas de minimizar, a gente tem que ter pelo menos uma de maior ou igual. Em geral, tem mais do que uma de maior ou igual. Beleza? Para poder sair do zero. Senão, você não sai do zero nunca. Queremos saber quais as quantidades ideais de cada ingrediente para fazer uma quantidade de ração, com as necessidades nutricionais atendidas. Então, já dei uma dica, uma necessidade a ser atendida. Uma necessidade é uma limitação. Então, provavelmente será uma restrição. Então, necessidade nutricional atendidas. E o custo total dos ingredientes seja o menor possível. Qual é o nosso objetivo? Minimizar o custo total dos ingredientes. Então, não é... Aqui, dá para até pensar que está explícito, mas, né, o texto, geralmente, é o da vida real. A gente vai pegar um texto na vida real, que está, em geral, implícitas informações matemáticas, a gente tem que retirar do texto. Temos os ingredientes e seus custos. O primeiro ingrediente, milho, que eu chamei de A1, que só para simplificar, ele custa R$ 65,00 o quilo. E a farinha de ossos, o A2, que custa R$ 30,00 o quilo. Geralmente, o que vai compor custo e lucro são as variáveis de decisão. Então, a ideia é que, já que eu vou ter que comprar, quanto milho eu vou ter que comprar e quanta farinha de ossos eu vou ter que comprar. Provavelmente, já que é quantidade, poxa vida, então eu acho que são as variáveis de decisão. Então, quantos quilos de milho eu tenho que comprar e quantos quilos de farinha de ossos eu tenho que comprar para atender a necessidade nutricional, certo? Com qual objetivo? Minimizar o custo de compra, gastar menos com eles. Tem que atender uma necessidade mínima, porém, eu tenho que gastar menos possível. Para fazer certa quantidade de ração para aves, é necessário certa quantidade de nutrientes. Então, eu preciso ter um mínimo de vitamina A, um mínimo de vitamina B, um mínimo de de proteína. Seria vitamina C, mas foi mudado para proteínas. Por isso ficou BC. Os ingredientes apresentam esses nutrientes em determinadas unidades por quilo. Né? Então, para cada quilo tem 2 unidades de vitamina A, cada quilo de milho, 3 unidades de vitamina B e 1 unidade de proteína. Para cada quilo de ração de ossos, que é o A2, 3 unidades de vitamina A, 2 unidades de vitamina B e nenhuma unidade de proteína. Beleza? Então, vejam, é um texto normal, como se eu estivesse falando para alguém, esse é o problema, tá vendo? Tá ouvindo que eu tenho que resolver. Deseja-se preparar uma ração que contenha, no mínimo, 7 unidades de vitamina A. Então, esse é o limite mínimo do recurso vitamina A, ou seja, da restrição vitamina A. 9 unidades de vitamina B, ou seja, o mínimo do recurso vitamina B, ou seja, da restrição vitamina B, e 1 unidade de proteína. É o mínimo de proteína necessário. Determinar a quantidade dos alimentos necessários para satisfazer as necessidades, vamos dizer, não está faltando um S aqui, da ração. Então, aqui, esse é o problema real. Como se chegasse o gestor lá, você está trabalhando lá na fábrica de rações, falar,
para quem tem que fazer o cientista que faz o modelo matemático e resolve, né? Tem o seguinte, a gente tem esses recursos, a gente tem que comprar isso e isso, né? Milho e farinha de ossos, e tem que entender essas demandas mínimas nutricionais. Gere o modelo matemático, resolva-o, não vamos resolver hoje, né? E me apresente a solução ótima para minimizar o custo de compra. E, na realidade, é exatamente isso que acontece. Primeira coisa é montar a tabela resumo. Na tabela resumo, vocês vão ver. Eu vou apresentar essas primeiras, porque ela não é tão fácil, não é tão direto de se obter. Na tabela resumo, a gente vai colocar as colunas são as variáveis de decisão e as linhas são as restrições. E foi pela forma que eu aprendi, eu sempre coloco na última linha a função objetivo. Vocês podem colocar antes, para ficar já bonitinho na forma padrão do modelo? Pode, não tem problema nenhum. A tabela, resumo, ali é só como está no nome, um resumo para facilitar a nossa vida. Beleza? Então tá aqui a nossa tabela de resumo. Aqui, como eu falei, né? As colunas são as variáveis de decisão. Então, A1 é a quantidade de milho que vai ser comprado. A2 é a quantidade, em quilos, né? Em quilos. A2 é a quantidade de farinha de ossos que será comprada em quilos. Cada quilo de farinha de milho gera 2 unidades de vitamina A, 3 unidades de vitamina B e 1 unidade de proteína. Cada quilo de farinha de ossos gera 3 unidades de vitamina A, 2 unidades de vitamina B e nenhuma unidade de proteína. Cada quilo de milho custa R$ 65,00 e cada quilo de farinha de ossos custa 30. No final das contas, eu preciso ter no mínimo 7 unidades de vitamina A, 9 unidades de vitamina B e uma única unidade de proteína. Então, veja bem, eu tenho que satisfazer as 3 restrições ao mesmo tempo, gastando o mínimo possível. Se eu comprasse 1 quilo de milho, já estaria satisfeita a última restrição. Só que as 2 primeiras não, porque eu só ia ter 2 unidades de vitamina A e 3 de vitamina B. Ia faltar um monte de coisa. Não é uma solução possível porque ia ser o menor custo, mas não atende todas as restrições ao mesmo tempo. Então, a gente tem que procurar soluções, quanto de A1 e quanto de A2, para que atenda às 3 restrições ao mesmo tempo, com o custo mínimo. Primeira coisa que eu faço em geral, identificar as variáveis de decisão. Nesse caso, como eu já falei, né? Coluna, variável de decisão, coluna, variável de decisão. A1, quantidade de milho em quilos comprado. A2, quantidade de farinha de ossos em quilos comprado. Beleza? São as 2 variáveis de decisão. Indicam quantidades. Ok? Qual é o objetivo? É minimizar o custo, já que a gente vai ter que comprar, a gente quer gastar menos, certo? Para otimizar o nosso lucro. Então, o custo do milho vezes a quantidade que ele foi comprado, mais o custo da farinha de ossos vezes a quantidade que ela foi comprada. Ok? Então, é 65A1 mais 30A2. Ok? Esse é o custo. Sujeito a quais condições? Eu tenho 2 condições. A vitamina A, a quantidade mínima de vitamina A é 7. Então, 2 unidades vezes quanto eu comprei de A1, mais 3 unidades vezes quanto eu comprei de A2, tem que ser no mínimo igual a 7, que é o que está aqui. Então, lembre-se, quando a gente tem a tabela resumo, é só descer multiplicando pelo A. Nesse caso, na primeira coluna, desce multiplicando por A1, todo mundo. Na segunda coluna, desce multiplicando por A2. Como é mais aqui na frente, então só somar. Muito simples. Com a tabela resumo, fica muito mais fácil. Então, primeira restrição da vitamina A. 2 unidades por cada quilo de A1, mais 3 unidades por cada quilo de A2. Aqui vem um zero extra que não faz parte, né? É 7, tem que ser maior ou igual que 7. Esse zero aqui tem que excluir. Vitamina B, 3 unidades por cada quilo de A1, mais 2 unidades por cada quilo de A2, tem que ser maior ou igual que 9 unidades, que é a quantidade mínima que a ração precisa ter. E, por fim, né, como só o A1 contribui, eu não vou colocar, veja, eu não coloquei, porque 0 vezes A2 é 0, não preciso colocar. Então, 1A1 tem que ser maior ou igual, aqui é outro 70, né, tá errado aqui, peço desculpas, pessoal. Eu vou ajustar, deixa eu arrumar aqui já, só um minutinho. Ok, voltou. Então, só no último caso. Então, aqui é 7, que é a quantidade mínima de vitamina A, 9, quantidade mínima de vitamina B, e
1, que é a quantidade mínima de proteína. Lembrando, eu desci multiplicando 0 vezes A2, dá 0. Então, por isso que não precisa ter, não, ele não aparece aqui no modelo matemático. E aquela última condição, que era uma restrição física, de que eu não posso comprar um número negativo nem de milho e nem de farinha de ossos. Tá aí nosso terceiro, deve ser o quarto exemplo de modelagem. Aqui já é direto, está recebendo o nome de problema de programação linear, porque, vejam, todas as potências das duas variáveis de decisão, as potências sempre são iguais a 1, é A1 elevado a 1, A2 elevado a 1. Quando a gente não coloca número é porque está sendo elevado a 1. Funções e restrições todas de primeiro grau. Por isso que é programação linear. Uma empresa precisa decidir quais modelos de geladeira instalar em sua nova planta. 2 possíveis modelos, luxo e básico. Então, ó, ele vai produzir geladeiras do tipo luxo e do tipo básico para vender. Então, ele já indica alguma coisa. Se eu estou produzindo para vender, provavelmente, né, uma fábrica produz para vender. Me parece que eu quero saber quantos modelos de luxo e quantos modelos básicos eu tenho que produzir para ter um lucro. Então, já dá uma indicação de que aí estão as variáveis de decisão. No máximo, opa, cadê o apontador laser? No máximo, 1.500 unidades no modelo luxo e 6.000 unidades no modelo básico podem ser vendidas, ou seja, podem ser fabricadas. Então, o máximo que pode ser feito. Não posso fazer infinitas geladeiras luxo e básico para vender. Infelizmente, tem um limite. A empresa contratou 25 mil homens-hora, ou seja, horas de trabalho, por mês. Okay? Aqui é por mês, unidade de tempo por mês também aqui. Os modelos luxo precisam de 10 horas de trabalho. Para cada modelo, precisa de 10 horas. E 8 horas para o básico. Então, para cada modelo de luxo, 10 horas de trabalho. Cada modelo básico, 8 horas de trabalho. A capacidade de linha de montagem é de 4.500 geladeiras por mês. Mais um limite. Um limite superior. A produção não consegue ser maior que 4.500 unidades por mês. Das duas em conjunto. Pois as geladeiras dividem a mesma linha. O lucro unitário do modelo luxo é de 100 por mês. Opa, aqui tá errado, tá? É 100 por unidade, tá, pessoal? O texto tá errado. 100 por unidade. Enquanto o modelo básico lucra 50 por unidade. Não por mês, é por unidade. Não faz sentido, né? Unidade é só para a questão dos recursos, a unidade temporal. O objetivo é determinar quanto produzir de cada geladeira, de modo a satisfazer todas as restrições e maximizar o lucro da empresa. Modele o caso como um problema de PL. Então, aqui, lembrando, variáveis de decisão, luxo e básico. Então, são as duas colunas, tem 2 colunas na nossa tabela resumo. Quais são as limitações? Aqui eu queria fazer isso porque tem umas pegadinhas as limitações. Tem uma limitação, máximo de luxo é 1.500, máximo de básico em 6.000. Então, tem limite para um número máximo de cada variável. Então, vai ter uma restrição dizendo, ó, a variável luxo tem que ser menor ou igual que 1.500. E, em outra restrição separada, a variável básico tem que ser menor que 6.000, menor ou igual que 6.000. Ok? Aí tem a restrição, já são 2 restrições. Tem restrição, que é o tempo de trabalho, né, só tem 25 mil horas de trabalho. E a última, que é a capacidade máxima da linha de produção. Não pode produzir mais do que 4.500 geladeiras ao mesmo tempo, das 2 unidades. Ok? São os limites de produção nesse caso aí. Então, vamos lá. É meio difícil de montar aqui dessa forma a tabela resumo. Eu vou projetar para vocês. Mas só pensar, né? São 2 colunas, melhor dizendo, e 4 linhas. Uma linha só para luxo, que é o máximo de luxo, uma linha só para o máximo de básicas, uma linha para a quantidade de horas disponível de trabalho e uma linha para a quantidade máxima de produção de geladeiras simultâneas. Beleza? Tá aí a nossa tabela de resumo. Como eu falei, 2 colunas para geladeira, ou melhor, para variáveis de decisão, que é geladeira luxo e básico, e 4 linhas para restrições. O máximo de luxo, o máximo do básico, horas de trabalho e a capacidade. Vejam aqui, qual é a pegadinha aqui? As 2 primeiras linhas, porque fica estranho.
tem que pensar, é só luxo menor ou igual que 1.500. Só que como eu tenho a coluna da básica, eu tenho que colocar um zero para quando eu faço L vezes 1 mais B vezes 0, some essa informação da básica. Menor ou igual a 1.500. A mesma coisa para o modelo básico. É 0 vezes luxo mais 1 vezes básico menor ou igual a 6.000. Ok? Então, para ficar uma linha só contendo luxo, eu tenho que atribuir um zero no básico. Para ter uma linha só contendo básico, eu tenho que atribuir zero no luxo. Ok? Horas de trabalho. 10 horas para cada modelo de luxo, mais 8 horas para cada modelo de básico. Isso não pode ultrapassar 25.000 horas de trabalho. E a capacidade? A quantidade de luxo mais a quantidade de básico não pode ultrapassar 4.500 unidades de produção na fábrica. Cada modelo luxo gera um lucro de 100 e cada modelo básico, viu aqui, ó, tá por unidade, lá tá errado, que tá por mês, é por unidade. Cada modelo básico gera um lucro de R$50. Vamos às definições. Então, primeira coisa, quais são as variáveis de decisão? Já está descrito, são as duas colunas. L, quantidade do tipo luxo produzidas, posteriormente vendidas. B, quantidade do tipo básico produzidas, posteriormente vendidas. Essas são as duas variáveis de decisão. Função objetivo. Está dizendo aqui, ó, lucro. Então, provavelmente vai maximizar o lucro. Então, maximizar o lucro, L, dado por 100 vezes a quantidade de luxo produzida, mais 50 vezes a quantidade de básica produzida. Aquilo que eu falei, desce multiplicando linha por linha. Por L, desce multiplicando linha por B. Tá aqui a nossa função objetivo. Já está dizendo que é maximizar um lucro. Agora, as 4 restrições. Primeira restrição. Luxo tem que ser menor ou igual que 1.500. Não posso produzir mais do que 1.500 geladeiras de luxo. Básica tem que ser no máximo 6.000. Então, não posso produzir mais 6.000 geladeiras do tipo básico. Por isso que eu tinha que colocar o zero aqui. Se eu colocasse um número aqui, ia aparecer mais alguma coisa vezes B. É a mesma coisa que mais alguma coisa vezes L. Então, como eu quero excluir eles da linha, eu coloco um zero no lugar. Próximo, 10L mais 8B. Tá aqui, ó, 10L mais 8B tem que ser menor ou igual que as 25.000 horas de trabalho. E, por fim, quantidade de luxo mais a quantidade de básico tem que ser menor ou igual que 4.500. Ok? Então, as 4 restrições. Lógico que a gente inclui as duas últimas, que dizem, né, que não, eu tenho que produzir pelo menos 0, meio óbvio, né, de luxo e 0 de básico. Não posso produzir um número negativo de nenhuma das nenhum dos dois tipos de geladeiras. Tem um modelo. Aí a solução, ainda não sabemos resolver. Semana que vem a gente vai aprender como resolver esse tipo de problema. Essa daqui eu vou ler com vocês e vou deixar um tempinho para vocês. Eu projeto aqui a tabela resumo para vocês. Essa aqui também ela é bem confusa. Então, uma padaria produz 2 tipos de produtos, pão e massa de pizza. Já dá uma indicação. Produz 2 tipos de produtos que serão vendidos, gerando lucro ou, né, custo, então provavelmente serão as variáveis de decisão. 4 diferentes matérias-primas são utilizadas para a fabricação desses produtos: farinha, M1, fermento, M2, ovos, M3 e manteiga, M4, que existem em estoque. Respectivamente, 60 unidades de farinha, 38 unidades de fermento, 18 unidades de ovos e 55 unidades de manteiga. Beleza? Se tem limite, provavelmente deve ser restrição. Para produzir 1 quilo de pão, são necessários 1 unidade de farinha, 2 unidades de fermento e 3 unidades de manteiga. Para produzir 1 quilo de massa de pizza, são necessários 3 unidades de farinha, 1 unidade de ovo e 1 unidade de manteiga. O pão e a massa de pizza são vendidos por R$ 22,00 o quilo e R$ 20,00 o quilo, respectivamente. Deseja-se determinar a quantidade de cada produto a ser fabricado, que maximize as vendas e respeite as restrições de estoque.
Ok, então a gente quer maximizar o lucro gerado pela venda dos pães e da massa de pizza. Beleza? Então, a gente já sabe que pão e massa de pizza são as variáveis de decisão, são as duas colunas. A gente tem duas colunas. Quantas restrições a gente tem? Nesse caso, são 4, que são os 4 tipos de recursos que a gente tem para produzir pão e massa de pizza, que é farinha, fermento, ovos e manteiga. Então, serão 4 linhas de restrições e uma linha de função objetivo, composta de 22 para cada quilo de pão e R$ 20 para cada quilo de massa de pizza. Então, nossa tabela será 2 colunas, 4 linhas de restrições e uma linha de função objetivo. Tá ela aqui. Beleza? Então, nesse primeiro momento, qual é o processo mais complicado? Sair do texto aqui, esse texto, e montar a tabela resumo. 5 minutos para vocês só o passo a passo anterior lá, escrevam o que significam as variáveis de decisão, montem lá a função objetivo, igual eu fiz no exemplo anterior. E montem o modelo, né? Função objetivo, as restrições, montem as restrições com base nessa tabela resumo, e no fim, só o modelo matemático em si. Vamos lá, pessoal, finalizar. Esse eu vou deixar 2 para vocês, e semana que vem a gente corrige. Falta um pouco para acabar mesmo. Então, aqui era só... Ó, ativei. Era só, basicamente, já tinha a tabela resumo, certo? A partir da tabela resumo é simples, né? Só de se multiplicando, onde tem zero não aparece mais a variável, né? Se multiplicando e só a pior parte mesmo, na verdade, é montar a tabela resumo e tem que lembrar que tem que definir, veja que todos os exemplos eu defini as variáveis de decisão, tem que definir, pessoal, é interessante definir, para saber se vocês estão entendendo o que significa aquela letrinha lá, não só copiando. Então, primeira coisa, definir a variável de decisão. Quais são? P1, quantidade de pão produzido para vender. P2, quantidade de massa de pizza produzida, também para vender depois, posteriormente. Qual é o objetivo? Maximizar o lucro, certo? Lá está sendo dito lá no texto, não está explícito aqui na tabela, mas está sendo dito lá no texto. Como que eu calculo o lucro gerado? É o preço do pão vezes quantos quilos ele é produzido, mais o preço da massa de pizza vezes quantos quilos ele é produzido e vendido. Ok? Condições e restrições. A primeira restrição é o quanto eu posso gastar de farinha. Eu vou gastar uma unidade para cada pão, para cada quilo, melhor dizendo, de pão, mais 3 unidades para cada quilo de massa de pizza. E eu não posso ultrapassar as 60 unidades que eu tenho em estoque. Beleza? Segunda restrição, fermento. Eu uso 2 unidades de fermento para cada quilo de pão e nada nas massas de pizza. Então, só o 2P1. Mas eu não posso produzir a ponto que ultrapasse 30 unidades que eu tenho em estoque. Os ovos. Não uso nenhum ovo para produção do pão, meio errado, né? Na verdade, eu uso assim, mas é só uma questão aqui de exemplo, né? Mas eu uso um ovo para cada quilo de massa de pizza. Então, eu posso utilizar desde que eu não ultrapasse 18 quilos, ou melhor, 18 unidades que eu tenho em estoque. E para finalizar a restrição da manteiga, 3 unidades para cada quilo de pão, mais 1 unidade para cada quilo de massa de pizza, não posso ultrapassar 55 quilos, ou melhor, 55 unidades de manteiga, que é o que eu tenho em estoque. Lembram o que eu falei, né? Problema de maximizar, a maioria das restrições tem que ser de menor ou igual. Exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Maximizar tudo de menor ou igual. Pode ter de menor ou igual? Pode, mas em geral tem que ter pelo menos uma de menor ou igual. E a última, as 2 restrições físicas, né? Para poder ter uma região de factibilidade, que é o quê? A quantidade de pão produzido e a quantidade de massa de pizza produzida tem que ser no mínimo 0, não pode ser negativo. Ok? Acredito que aqui, tendo a tabela de resumo, não fica muito complexo, né? Mas vejam qual é todos os exemplos estão nessa sequência. Pega o texto, monta a tabela resumo, aí começa, identifica as variáveis de decisão, escrevam o que significam cada uma delas. Na prova eu cobro isso, tá, pessoal? Parece meio óbvio, mas eu cobro. Tiro nota, infelizmente. Eu bato na tecla.
escreva o que é a variável 1, a primeira variável de decisão, a segunda variável de decisão, a terceira, assim vai sucessivamente. Escreva o que significa aquele númerozinho, aquela letrinha, melhor dizendo. Escreva aquilo que significa. Aí daí para frente pode ir já direto, igual foi feito aqui, ó, direto no modelo matemático mesmo.